Boa tarde, nós estamos começando mais uma live da Anfop. Eu sou Lucília Augusta Lino, sou presidenta da Anfop. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho cabelos curtos, da cor preta, mas com muitos cabelos brancos, estou com um vestido azul, um colar de pedrinhas coloridas, sentada numa cadeira coberta por um chale vermelho, em uma sala um tanto quanto bagunçada, com muitos livros. Quero dar as boas-vindas a todos à nossa live. Nós começamos, na segunda-feira passada, as etapas, fizemos a abertura das etapas regionais, estaduais e distrital do nosso 20º Encontro Nacional da Anfop, que ocorrerá em fevereiro do ano que vem. Em fevereiro, de 1 a 10 de fevereiro, é o período, serão 3 dias nesse período, em fevereiro de 2021. Mas nós já começamos as etapas estaduais e regionais. Hoje, nós disponibilizamos um documento orientador, que é apenas uma minuta de discussão e de estudo sobre temáticas que nós vamos discutir nesses próximos 2 meses. Todos os associados, em dia com as suas contribuições à Anfop, receberam por e-mail esse documento. Nós estamos... hoje nós vamos discutir, vou discutir com a professora Helena de Freitas e com a professora Suzane Vieira, alguns pontos desse documento, e esta semana já começam as regionais em diversos estados. Todos os associados receberam também as programações, algumas ainda provisórias. E, nesse momento, a nossa temática do nosso encontro, ela é as políticas de formação e valorização dos profissionais da educação, resistências propositivas à base nacional comum da formação inicial e continuada. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, não só pela pandemia, que nos enluta e entristece, com mais de 145 mil mortos, e com a inação governamental e a sua incapacidade de poupar vidas, né? Mas porque, nesse momento de pandemia, os ataques à política de formação de professores não cessam. Aliás, não só as políticas educacionais, né? As políticas sociais, os ataques ao trabalho, à previdência, agora a reforma administrativa, quer dizer, não param de ser jogadas bombas sobre os professores brasileiros, sobre os servidores públicos brasileiros, sobre os trabalhadores brasileiros. E, nesse momento tão difícil, nós temos que atentar para os ataques que estão postos à educação brasileira, especialmente à formação de professores. A formação de professores, ela é determinante da qualidade da educação pública, por isso os ataques feitos a eles. Eu quero fazer um parêntese na minha fala, que nós achamos, e essa entidade, a Anfop, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ela foi criada pela defesa da formação e da valorização dos professores. Nós sabemos dessa importância, tanto que existimos como entidade, mas nós não aceitamos que toda a responsabilidade da perda de qualidade da educação brasileira seja atribuída ao professor, quando não são supridas as necessidades básicas da escola. Eu falo isso porque aqui no Rio de Janeiro as aulas retomaram hoje nas redes privadas, há todo um movimento delas serem retomadas também nas redes públicas, quando que as escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro estão sem luz. A luz foi cortada por falta de pagamento. Então, é algo que, no meio de uma pandemia, como pode se falar de segurança sanitária se escolas numa capital como o Rio de Janeiro não têm luz? Como terão álcool, como terão o distanciamento, como terão
os equipamentos e os insumos necessários. Eu estou falando desse ponto porque nós estamos no meio de uma pandemia e não podemos nos esquecer disso. E a formação? No meio desta pandemia, o Conselho Nacional de Educação editou a Base Nacional Comum da Formação Continuada, sem consulta, sem diálogo com as entidades do campo educacional, as entidades nacionais, sem consulta às universidades, sem diálogo. Nós sabemos, obviamente, que houve um diálogo com alguns parceiros interessados, mas não foi com a sociedade civil organizada do campo progressista, que estuda e pesquisa educação e formação de professores. Anteriormente, no final do ano, em novembro, houve a aprovação da Base Comum Nacional, da Base Nacional Comum, olha como eles nos confundem com esses termos parecidos, da Base Nacional Comum da Formação Inicial, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em novembro, mesmo após uma audiência pública em que todas as entidades do campo educacional que estavam presentes se manifestaram contrárias àquela aprovação e pediram a implementação da Resolução 02/2015 e o arquivamento do que veio a ser a Resolução 02/2019. Isso ocorreu em novembro e foi homologada pelo ministro da Educação em 20 de dezembro, quando a maioria das universidades já se encontrava de recesso e os professores em férias. Então, esses dois últimos ataques, vamos dizer assim, à formação, eles são muito graves. A professora Helena de Freitas vai falar com mais propriedade deles. E eles nos obrigam a fazer uma defesa veemente da manutenção e da implementação da Resolução 02/2015, que implantou as diretrizes curriculares nacionais da formação inicial e continuada, articulando essa dimensão da formação com a necessária valorização dos profissionais da educação, fazendo o diálogo da universidade com as redes públicas, na medida em que a Resolução 02/2015 ela previa que houvesse um projeto institucional de formação, que fizesse a necessária articulação com as redes públicas, que são os empregadores dos estudantes que se formam nos cursos de licenciatura. Então, essa revogação da Resolução 02/2015, ela é o principal ataque à formação nas últimas, sei lá, eu acho que desde sempre, eu ia dizer nas últimas 3, 4 décadas, mas eu acho que desde lá de 1939, da criação do curso de pedagogia e da criação dos cursos de licenciatura nas universidades, que não tem um retrocesso e um ataque tão grande à formação de professores. E, por isso, o nosso documento, que vai ser discutido, analisado, os seus temas, ao longo desses próximos 2 meses, nos estados e nas regiões, e que vamos elaborar um documento final que vai ser aprovado no nosso encontro nacional em fevereiro, ele traz, o tema central dele é a resistência a esses projetos que desmontam a formação inicial e continuada. Então, esse é o norte que nós temos para o debate que vai se iniciar. E é importante que nós levantemos os temas. Ele é um documento inicial, ele é um documento de estudo e ainda em construção. Há lacunas nesse documento. Esse documento ele ainda vai ser ampliado com discussões e, em termos de tamanho, ele vai ser enxugado para produzir uma síntese. Mas nós sabemos que os desafios que estão postos para os professores hoje, eles exigem que nós nos mobilizemos e nos articulemos. Por isso, eu convido todos os que ainda não são filiados à ANFOP a virem para a nossa entidade, a se associarem, para travarem conosco essa resistência. O que propomos é uma resistência propositiva. As universidades, especialmente as faculdades de educação, elas têm que discutir os seus projetos de curso.
à luz, nós temos um norte, nós temos um programa. O programa e o projeto é a Resolução 02 de 2015, que incorporou, que materializou os princípios da Base Comum Nacional, construído coletivamente pela ANFOP nas últimas 4 décadas. Então, é essa concepção de formação que deve orientar os cursos de licenciatura nas universidades. E não, em hipótese nenhuma, esse absurdo, esse escalabro, essa excrescência que é a Resolução 02 de 2019, que descaracteriza os cursos como são, que fere ao curso de pedagogia, que desconstrói todos os cursos de licenciatura e que atrela esses cursos à BNCC, também repudiada por nós e por todas as entidades do campo educacional, do campo progressista, como a BDC, AMPED, AMPAI, Fórum DIR, FINEDUCA, mais de dezenas de entidades do campo educacional repudiaram a BNCC, pela extrema padronização que ela impõe, pela redução curricular que ela impõe, pelo desmonte, pela incompreensão das demandas da escola, pelo aprisionamento das escolas e das redes e dos professores a um currículo padronizado que não atende às demandas formativas da infância, da juventude, dos adultos e dos idosos que hoje estão nas escolas. Nós também compreendemos que a BNCC ela vem impor uma padronização para servir a interesses privatistas, que estão preocupados com a venda de materiais, com a formatação dos professores de programas de formação feitos por essas entidades privadas para as redes públicas. Então, há toda uma orquestração para se apropriar do fundo público, que é um recurso considerável, ainda mais agora um Fundeb. E essas fundações querem se apropriar desses recursos, e, para isso, essa padronização totalmente inadequada e indevida favorece a ampliação desses lucros. Então, nós denunciamos esses processos de privatização que estão atrelados e que vêm no bojo da BNCC. E agora, essa BNCC, que nós repudiamos, também pela sua visão restrita, tecnicista e instrucional, que traz uma teoria ultrapassada, uma teoria das competências, que traz o foco em direitos de aprendizagem, desprezando o direito à educação de qualidade, que tem que ser para todos os brasileiros. E nessa proposição da BNCC, ela agora invade e ataca os cursos de licenciatura, com a imposição de que metade da carga horária desses cursos seja destinada unicamente à aplicação da BNCC, quer dizer, ao estudo, às metodologias, às competências e aos conteúdos que a BNCC trabalha. Nunca na história educacional brasileira nós tivemos a submissão de cursos a uma resolução, a uma diretriz. E finalizo dizendo que o problema da escola que se começa por um falso pressuposto, como, aliás, está bastante na moda no nosso país, de que a escola precisava de uma mudança curricular, de que a escola não tem currículo. A escola tem currículo. O problema da escola, o problema da qualidade do ensino, não é uma questão curricular. É uma questão, insistimos, de falta de investimentos. É uma questão de falta de projeto público. Nessa pandemia, nós temos um MEC que se omite em relação ao que está acontecendo nas escolas, tanto ao retorno, quanto ao fechamento, quanto ao ensino remoto, quanto às condições necessárias para que estudantes e professores possam conduzir o ensino nesse momento de pandemia. Então, eu vou passar agora, quero de novo dar as boas-vindas a todos, convidá-los
para se associarem à entidade, contribuírem conosco nessa resistência propositiva contra o desmonte e a descaracterização da formação, e passar agora a palavra para a professora Suzane Gonçalves, secretária da ANFOP, lá da FURG, para se apresentar e continuar a explanação. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar em mais uma live da ANFOP, dessa vez trazendo, né, um pouco da discussão que vai estar no nosso documento, que foi hoje, né, como disse a nossa presidenta, encaminhado para todos os associados que estão com a sua anuidade em dia. Então, antes de conversar um pouquinho e falar um pouquinho deste documento, vou fazer também a minha autodescrição, né? Eu tenho a pele morena, estou usando uma blusa preta, um colar dourado junto com algumas bolas pretas, né? Meu cabelo é preto, comprido, estou de batom, estou no meu escritório na minha casa, ao fundo eu tenho uma janela e uma estante de livros. Bom, então, para discutir, né, as resistências propositivas, né, a base nacional comum da formação inicial e continuada, que foram, né, propostas, né, Tivemos um pequeno problema aí com o som da Suzane, agora com a imagem, mas eu imagino que ela deve estar retornando em breve. É a primeira live que dá problema, eu acho. Foi a minha internet. De novo, voltou. Peço desculpas, né? Foi a minha internet que caiu e aí travou, mas agora já está restabelecido com o 4G. Bom, então, voltando, né, aonde eu acho que a minha autodescrição, pelo que eu vi no chat da live, né, acho que todos acompanharam, então eu vou voltar falando da questão do conteúdo, né, do nosso documento. Bom, então, pensando, então, na temática do nosso encontro, né, que são as políticas de formação e valorização dos profissionais da educação, resistências propositivas, ABNC, da formação inicial e continuada, nós buscamos, né, num trabalho coletivo, e um grupo que trabalhou, né, na redação deste documento, e aqui eu gostaria também de destacar a grande contribuição, né, para a elaboração desse documento da professora Kátia Curado, da professora Gisele Masson, do professor Luiz Freitas, da professora Vera Basso, né, que junto comigo, Lucília e Helena, né, trabalharam no primeiro esboço do documento, e depois este documento ainda teve a colaboração de outros colegas da diretoria, né, na revisão. Nós nos propusemos, então, num primeiro momento, né, para discussão nas regionais,
nós focarmos o nosso debate em cima destas resoluções que têm sido aprovadas. A gente teve a resolução da formação inicial, que já está aprovada e homologada em dezembro de 2019, e a proposta, né, da BNC da formação continuada, que está ainda aguardando homologação, mas já está aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, para fazer a discussão, né, do conteúdo dessas resoluções que afetam diretamente a formação de professores e que buscam alinhar a formação de professores à Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, nós organizamos, né, este documento que hoje foi encaminhado a todos os associados que estão com a sua anuidade em dia e que estão convidados para as plenárias das regionais, para que a gente possa estudar e discutir os ataques que estão ocorrendo à formação de professores, mas sendo propositivos em pensar algumas alternativas. Então, o nosso documento, ele vai trazer, apresentar brevemente uma retomada histórica da nossa entidade, que desde a década de 80 vem se ocupando em discutir a formação de professores, na época, lá na década de 80, fazendo frente ao Conselho Federal de Educação, e hoje, né, a história talvez se repetindo, mas nós fazendo todo um embate junto ao Conselho Nacional de Educação, que vem propondo, né, uma organização curricular para a formação de professores, que, ao nosso olhar, a partir dos princípios, das nossas discussões que a Anfop vem fazendo ao longo do tempo, mostra uma descaracterização daquilo que a gente acredita e defende enquanto uma formação de professores críticos, atuantes, capazes de operar uma transformação também social, quando trabalha de forma qualificada dentro da escola pública. Então, a partir então dessa breve contextualização histórica da nossa entidade, nós teremos no nosso documento uma análise da conjuntura, em que a gente procura, né, mostrar o quanto o atual contexto, né, que vem sendo, né, denominado, vamos dizer assim, de um populismo autoritário, ou até mesmo um populismo nacionalista, ele vem se caracterizando como uma face de um populismo que é demagógico, mas que se articula aos interesses de mercado, aos interesses econômicos, e vai desmontando, né, o setor público, os trabalhadores públicos, né, e representam, né, essa nova característica do neoliberalismo, né? E o que a gente observa, então, no campo educacional é que o Ministério da Educação vem, né, numa tarefa que a gente pode demarcar após o impeachment da Dilma, a partir do governo do Temer, né, despolitizando a formação, né, e buscando uma atuação, né, de grupos empresariais com uma agenda completamente descompromissada com a educação pública e de qualidade, e que veio implementando reformas não só com a BNCC no currículo, também no ensino médio, e também agora a gente vê o desmonte, né, de algo para nós que foi tão caro, uma luta tão grande com relação à educação inclusiva, com o último decreto, entre outras ações que vão afetando diretamente a escola pública, o trabalho do professor, né, e a formação de professores nesse contexto, né, e o trabalho dos professores vão sendo afetados. Então, no nosso documento, a partir, então, dessa análise de conjuntura, e que aqui eu dei uma pincelada, né, do conteúdo que ali é mais detalhado, nós depois vamos discutir algo para nós que se tornou fundamental no atual contexto, que são os princípios da formação docente
historicamente construídos pela ANFOP. E o nosso convite a todos os associados e os que ainda não são, e que nós convidamos para que se associem, se junte conosco nessa defesa, é de discutir esses princípios, compreendendo, né, qual é a formação de professores que a gente defende e que é a partir desses princípios que nós teremos, talvez, a possibilidade de enfrentar os desmontes que as atuais resoluções colocam para a formação de professores. E aí buscamos, né, nessa seção do nosso documento, demarcar muito claramente que a base nacional comum da formação inicial e da formação continuada não convergem em nada com a base comum nacional que a ANFOP historicamente defendeu, a partir de princípios e concepções que vão orientar os currículos e a formação de professores. E nesse contexto, né, de resistência a essas resoluções, o nosso documento vai trazer uma discussão com relação ao curso de pedagogia que a resolução 2 de 2019 já nos dá pistas da intencionalidade que há no âmbito do Conselho Nacional de Educação de desconstruir a resolução de 2006, que trata da formação dos licenciados no curso de pedagogia, ao anunciar a formação de professores multidisciplinares, tanto na área da educação infantil quanto na área dos anos iniciais. E aí recuperamos, né, a nossa defesa, né, da licenciatura enquanto um curso que é, ao mesmo tempo, uma licenciatura e um bacharelado. E nessa discussão vamos trazer algumas questões propositivas com relação, né, ao enfrentamento, né, dessas resoluções e desse contexto político. E apresentamos ao final do nosso documento, né, algumas questões organizacionais, organizativas da nossa entidade, que passou agora rapidamente por uma revisão do seu regimento para a gente atender esse contexto da pandemia, da possibilidade da realização, né, de assembleias de forma remota e também de organização de outros pontos. Bom, então, feita essa contextualização, né, da organização do nosso documento, né, é importante recuperar, né, para quem ainda não conhece, né, e convidar para que também acompanhem os documentos dos encontros anteriores que a ANFOP já realizou, que estão todos disponibilizados no site da ANFOP. Quais são os nossos princípios, né? Nós temos, né, historicamente sendo reafirmados nos nossos encontros nacionais, às vezes com alguma mudança em termos de redação, mas em termos de conteúdo, nós mantemos os nossos princípios que foram, né, desde o início lá na CONARFSE, em 1983, né, do Comitê Pró-Formação do Educador, e que depois vai dar origem, né, à nossa associação em 1992, nós temos defendido 9 princípios para a formação de professores, que passa pela necessidade da relação entre a formação inicial e continuada, né, de forma contextualizada com a sociedade, né, e na luta contra as desigualdades sociais. Também é um dos nossos princípios, né, a transformação do sistema educacional com articulação entre a mudança estrutural e conjuntural, visando a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Temos como princípio também a gestão democrática da educação, né, que deve estar presente nas escolas, né, e nas demais instituições educativas, em todos os níveis, e que é fundamental para uma sociedade democrática. Além disso, consideramos que a autonomia universitária também é um dos nossos princípios, porque ela afirma a liberdade acadêmica, científica, administrativa dos diversos espaços institucionais.
Também trazemos como princípio que a reformulação dos cursos de formação de professores é um processo constante, contínuo, e é próprio do desenvolvimento dos conhecimentos científicos, tecnológicos e das demandas sociais, culturais. Defendemos também como princípios a defesa da universidade e das faculdades de educação enquanto um locus prioritário para a formação dos profissionais da educação que atuam na educação básica. Como sétimo princípio, temos a superação do caráter fragmentário e dicotômico da formação do pedagogo e dos demais licencianos, que se materializa numa organização curricular em que a docência precisa ser reafirmada como a base da formação de todos os profissionais da educação. Defendemos como um dos princípios também a extinção gradativa da formação dos professores em nível médio, pois entendemos que a docência, a formação dos professores, ela precisa acontecer em nível superior, onde nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão como indissociáveis para essa formação. E temos o princípio da constituição de uma base comum nacional, que é o que dará ancoragem epistemológica para os currículos. E a base, e é a partir deste princípio, deste nono princípio, poderíamos dizer, que a Anfop vai se contrapor à BNC da formação, porque a base que o Conselho Nacional de Educação aprovou, ela é completamente antagônica ao nosso projeto e à nossa proposta de base comum nacional. Porque o que nós defendemos como base não se caracteriza como um currículo mínimo, muito menos prescritivo, como está sendo desenhado e posto, né, pelo Conselho Nacional de Educação, na Resolução 2 de 2019 e até o momento no parecer 14 de 2020 para a formação continuada. E é nesses nossos encontros, em que vamos, né, discutir nas regionais e nas estaduais, para que possamos nos fortalecer na argumentação e na compreensão de como combater essas resoluções que estão, né, presentes hoje no Conselho Nacional de Educação, que eu convido a todos a participarem das nos nossos encontros estaduais e regionais, porque é a partir da compreensão do que é a base comum nacional da Anfop, que é fundada numa concepção sócio-histórica da formação do educador e que busca, né, pensar uma sólida formação teórica interdisciplinar, né, ancorada numa relação de unidade, teoria e prática, com trabalho coletivo, com compromisso social, né, buscando a relação com a formação continuada, uma avaliação permanente dos cursos, que nós vamos, né, a partir das organizações curriculares, das nossas licenciaturas, nas nossas instituições, enfrentar, né, essa proposição que o Conselho Nacional de Educação nos aponta, que retoma a noção de competências e habilidades, que é pragmática, com numa concepção totalmente vinculada a um modelo gerencialista, neoliberal, com espectro neotecnicista, e que não tem relação nenhuma com aquilo que nós historicamente defendemos para a formação de professores. Bom, diante, então, dessas questões que eu trago, vou passar a palavra para a professora Helena, que vai também abordar outros aspectos que estão presentes no nosso documento, né? E aqui eu fiz uma pincelada rapidamente de alguns pontos que estão no nosso documento e que lá, né, tem um aprofundamento um pouco maior e que nós precisamos nos dedicar nos encontros regionais e estaduais a estudar para que possamos, então, enfrentar, né, esse desmonte que está posto. Então, agradeço muito a oportunidade de, mais uma vez, né, estar nessas lives da Anfop, discutindo essas questões que são tão caras para todos nós que defendemos
né, a escola pública, a universidade pública, a formação de professores. Então, Helena, passo a palavra para ti, para que a gente possa dar continuidade, né, a esses pontos que serão centrais, né, entre outros que precisarão ser ainda incorporados no nosso documento para demarcar, mais uma vez, a posição política que a Anfop tem na defesa da valorização dos profissionais da educação. Então, agradeço, só tens que abrir teu microfone, Helena, para que todos ouçam. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui que nos assistem, aos colegas, à equipe que aí dá um apoio fundamental aqui à nossa live, né, o Vinícius, os intérpretes de Libras, as pessoas que estão por trás das câmeras, e eu gostaria também de fazer a minha autodescrição nesse momento. Eu sou uma pessoa de pele branca, agora mais branca ainda por conta da pandemia, de não poder sair muito ao sol. Sou loira, cabelos relativamente longos, e estou em casa, claro, em isolamento pela pandemia, e ao fundo uma parede branca. A minha é bem mais simples do que a professora Lucília e a professora Suzane. Bom, a professora Suzane já antecipou bastante, né, em relação à temática do encontro. E os desafios que estão colocados para nós nesse momento são imensos no campo da educação. Não só pelo desmonte das políticas educacionais e principalmente das políticas de formação de professores, sobre as quais nós vínhamos nos últimos 15 anos nos debruçando para aprimorar em todos os campos, né, da área educacional, na educação integral, nas questões étnico-raciais, na discussão das licenciaturas indígenas, das licenciaturas do campo, enfim, para fazer efetivamente desse país um país no qual a educação tem como centralidade a defesa da escola pública, gratuita, estatal, laica e de qualidade referenciada nas necessidades formativas dos filhos dos trabalhadores, dos filhos da classe trabalhadora, que é o que a escola pública em nosso país representa. Então, o desmonte das políticas públicas, sem dúvida nenhuma, né, é um ponto fundamental para nós continuarmos a nossa luta. Mas tem um quadro que é ainda mais grave, né, que é o quadro também já retratado pela Suzane, né, que traz para nós, e a Lucília também, os desafios em relação à pandemia. Né. Hoje nos aproximamos dos 144 mil mortos, né, em nosso país, e que fica agravada pelo descaso, o desrespeito do governo federal em relação à população pobre, da periferia, que é quem mais está sofrendo com tudo isso, agravado pelo desemprego, né, pelo aumento da pobreza, o retorno do Brasil ao mapa da fome, né, e todas as condições que nós estamos vendo que aprofundam a desigualdade social que nós já tínhamos, de certa forma, vínhamos, de certa forma, enfrentando nos últimos anos. Né. Então, nesse momento, o desafio que nós temos na Anfop é muito grande, e nós sempre temos que fazer alguns recortes, né, porque a especificidade nossa, como a Lucília, a Suzane também já identificaram, levantaram, né, isso a gente fala principalmente para os novos que chegam, e são muitos, né, associados novos que chegam à nossa entidade. Essa especificidade da Anfop na discussão dos cursos de formação de professores, né, do ponto de vista da sua organização, da sua estrutura, do seu lugar nas universidades, da importância
que é atribuída à formação nas instituições de ensino superior, se depara com um quadro muito grave também no nosso país, que é a intensificação da criação de instituições privadas de ensino, um intenso processo de mercantilização, né, portanto, da educação superior, e que hoje representa aproximadamente 60%, até mais, né, dos cursos, das matrículas nos cursos de licenciatura em nosso país. O que dá para nós também uma dimensão do quanto nós podemos intervir, de fato, no aprimoramento da educação pública, da escola pública, da formação da infância e da juventude, quando nós temos grande número dos cursos situados em faculdades, faculdades isoladas, sem estrutura de carreira para os seus docentes, professores horistas, faculdades isoladas que desenvolvem principalmente cursos à distância e no período noturno, quando são presenciais. Então, essa condição do oferecimento dos cursos de graduação, dos cursos de licenciatura, dos cursos de pedagogia, também influencia no quadro que nós temos hoje na educação básica em relação aos professores. Por outro lado, também o que afeta a educação básica, nós sabemos que é o número de professores contratados em caráter precário, hoje se aproximando a 500 mil em todo o país, e há dados que parecem também indicar que esse número é muito superior a 500 mil. Professores contratados por 2 anos, que tem que refazer depois os processos seletivos para que não se criem vínculos, e isso significa também que nossa infância e nossa juventude, dado o caráter precário dessa contratação, e ainda também uma formação não sintonizada com as disciplinas, as áreas, os componentes curriculares para as quais eles são contratados, também representa, do nosso ponto de vista, e do que a ANFOP tem constantemente denunciado, uma sonegação do acesso ao conhecimento, uma negação do acesso ao conhecimento científico, estético, artístico, enfim, na sua plenitude, de maneira plena, por grande parte da infância e da juventude, uma vez que seus professores também não têm a formação necessária para lidar com esse desafio. Então, é um conjunto de fatores, determinantes mesmo, e que interferem de maneira significativa na organização do que nós entendemos como a formação de professores nos cursos de pedagogia e licenciaturas. Então, é permeada por o forte peso da iniciativa privada, e do constante processo de mercantilização. Bom, no que me cabe aqui colocar em relação ao nosso documento, nós trazemos ali no último ponto, antes das questões organizativas, vocês podem conferir, e depois a gente pede mesmo que seja estudado todas as partes do documento, para nós podermos contribuir decisivamente, com esse acúmulo de conhecimento que caracteriza também o movimento que a ANFOP vem desenvolvendo nos últimos quase 40 anos, que é a produção coletiva, e assim é que nós nos formamos nesse movimento também ao longo desses anos. Ali nós trazemos em primeiro ponto, que é a discussão da pedagogia, reafirmando a necessidade de entendermos o curso de pedagogia como uma graduação plena. A professora Suzane já se referiu a isso, eu não vou me debruçar mais sobre essa particularidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que entender os cursos de pedagogia que se desenvolvem exclusivamente hoje, pelo menos nas instituições superiores públicas, se desenvolvem no interior de universidades, ou de instituições de ensino superior como institutos federais, e grande parte deles no interior das faculdades de educação. E isso dá um caráter para essa licenciatura, no sentido de que formamos professores nos cursos de pedagogia, diferente daquele que são os cursos de licenciatura que
estão nos institutos específicos, hoje, ainda na organização que a universidade tem. Embora sejam cursos de licenciatura, cursos próprios, né, no interior das universidades, esse vínculo acaba sendo com os institutos, né, e é um movimento que desde 2002 vem acontecendo, por conta também de toda a luta por recursos, né, no interior da universidade, é muito condicionado ao número de alunos que cada curso possui, né, principalmente em grande parte das universidades públicas, esse é um pouco o critério. Então, isso representa, sim, que as faculdades de educação, né, nos cursos de pedagogia, representam o único curso, né, hoje, no interior das faculdades de educação de graduação, que se constitui como um bacharelado, porque cabe a ele o estudo da educação enquanto campo de conhecimento e da pedagogia. E também as licenciaturas, porque nós formamos somente professores. Né? Todos os profissionais que nós formamos são professores e todos os professores da Faculdade de Educação formam professores. Né? É claro que nos institutos você tem professores que formam os bacharéis e outros que formam os professores. Né? Então, tem uma distinção aí que demarca um pouco esse campo. E, portanto, nós vamos chamar a atenção ali no documento para trazer as diretrizes de 2006, né, como é que nós entendemos, nas diretrizes de 2006, que estabelecia para o curso de pedagogia 300 horas de estágios, né, era um curso de 3.200 horas, mais 300 horas para estágio, para a formação em cursos únicos, que formava o professor de educação infantil e séries iniciais do ensino, anos iniciais do ensino fundamental, né, e que, na resolução de 2006, termina com as habilitações. Né, e esse é um ponto fundamental. Por que ele é fundamental? Porque quando o movimento, em 86, em 89, depois em 90, consegue ultrapassar a discussão do curso de pedagogia como um curso que formava para as habilitações, portanto, de certa maneira, enfatizando o bacharelado e dicotomizando o bacharelado da licenciatura, que era a formação para o magistério, tanto da escola normal como de educação infantil e séries iniciais, essa questão ela fica solucionada. Né? Então, a incorporação na formação de todos os licenciados nos cursos de pedagogia no campo da gestão traz também uma configuração diferente para esse profissional. Né? Então, essa era uma demanda que sempre houve em relação aos cursos de pedagogia por parte dos educadores. Né? Mas o curso de pedagogia em 2006 também ele amplia esse seu leque de formação. Né? Ele também amplia para a formação, para a docência, nos cursos de educação profissional na área de serviços e apoio escolar, né? Que são aqueles cursos que se desenvolvem hoje de forma ainda muito irregular, né? O que tudo indica, né? Como cursos que formam os profissionais, a merendeira, né? Para atuar no campo da merenda, né? Da alimentação nas escolas, biblioteca, os técnicos de laboratório e o pessoal de serviços, né, de apoio ao serviço escolar. Então, a resolução de 13 de maio de 2016 do CNE regulou, né, as diretrizes curriculares nacionais para a formação em nível superior dos funcionários de escola. Então, o curso de pedagogia ainda tem, né, uma responsabilidade frente aos profissionais de apoio escolar, entendidos já na LDB como profissionais de educação, e esse é um avanço também que a ANFOP conseguiu discutir no encontro, 17º Encontro Nacional. Então, essa é uma questão que está posta. E a formação desses profissionais, ela não vem para 2015, né? Mas essa é uma discussão lá para acontecer nos estaduais, porque para 2015 vem apenas a formação para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Né?
Um segundo ponto que a gente levanta em relação aos cursos de pedagogia, né, é o que significariam para nós essa oposição, de certa maneira, quando nós falamos de tempo de formação e carga horária nas resoluções, como é que nós entendemos a discussão do que é objeto de estudo na pedagogia, o que é a dimensão pedagógica das licenciaturas, né, que é uma diferenciação aí desde a resolução 2 de 2002 da formação inicial. E um outro ponto, que para nós afirmarmos a pedagogia como uma graduação plena, é nós entendermos o que significa também, tanto na 2 de 2002 como na resolução 2 de 2015, né, o que significaria a formação inicial requerer projeto com identidade própria de curso de licenciatura articulado ao bacharelado, né, ou seja, qual seria o bacharelado equivalente necessário, né, aos cursos de pedagogia, no caso da licenciatura. Então, essa é uma questão em relação aos cursos de pedagogia que nós estamos trazendo, no sentido de colocar também a resolução 2015 na perspectiva do que ela representa para nós, né? Em primeiro lugar, que eu acho que é importante, o meu tempo já está aqui esgotando, é importante nós reafirmarmos, e a ANFOP tem essa análise, né, a gente tem enfatizado esse aspecto, que a 2 de 2015, ela avança significativamente no campo de discutir a concepção ontológica e epistemológica, né, do campo da educação e da formação de professores, quando traz para os núcleos formadores, na 2 de 2015, os núcleos formadores dos cursos de pedagogia aprovado pelas diretrizes curriculares nacionais de 2006. Né? E esse no meu modo particular de olhar, eu acho que é o ponto mais importante que nós temos, né, que permite caminhar nos cursos todos de licenciatura para cursos de graduação plena, né, superando essa dicotomia entre bacharelado e licenciatura. Ou seja, o que nós entendemos por licenciatura tradicionalmente é quando a pessoa tinha um bacharelado e tinha licença para ensinar, esse é o termo, né? E nós entendemos que é possível nós avançarmos, né, para constituir articulação entre esses campos da pedagogia e das demais licenciaturas como um campo unitário, né, uma formação unitária dos profissionais de educação, que também é uma questão que a ANFOP vem levantando desde 2004, né, e que caberia também nós reafirmarmos nesse momento. Portanto, a resolução 2 de 2015, a Lucília já falou, a Suzane também, eu não vou reafirmar, o documento traz também quais são os pontos, né, que, do nosso ponto de vista, estão sintonizados com a demanda da ANFOP, é importante reafirmar isso, porque esse é um instrumento de luta, né, que nós vamos ter que assumir na crítica a 2 de 2019, na resistência concreta, né, das instituições a 2 de 2019. Por quê? As diretrizes de 2 de 2019, né, que já foi colocado, elas destroem vários pontos de tudo que já se construiu em termos de formação, né? Elas representam, na verdade, um esforço que os neoliberais estão fazendo, né, isso é no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né, todos os países que adotaram as soluções neoliberais para a educação passaram por esse processo, estão ainda nesse processo, né, e, portanto, retomar as proposições de 98, 2000, né, significa também você reafirmar as teses neoliberais em 2019, que é o aumento da padronização curricular, né, e o controle sobre o que se ensina e como se ensina na educação básica. Né. O segundo ponto, uma recusa que as diretrizes têm de aceitar a nossa base comum nacional. Né. O rebaixamento da formação teórica nos fundamentos da educação, né, o retorno à concepção de competências que nós, nem mesmo a 2002, né, que era a formação inicial para todos os professores, ela foi cumprida nesse particular pelas instituições, né, porque logo depois veio o governo Lula, né, e com isso
praticamente as instituições permaneceram com seus projetos anteriores, né, na medida em que não se desenvolveu também nenhuma forma maior de controle e acompanhamento, né. E há uma questão importante nessa discussão da DOI 2019, em relação à formação continuada também, né, que é a colocação da formação continuada, que são as diretrizes aprovadas agora em DOI 2020, que nós temos que incluir, é a DOI 2019 e a DOI 2020, né, que desloca a formação continuada não só para a escola, enquanto espaço de trabalho que nós consideramos que é correto, né, mas principalmente apoiado por organizações locais, instituições locais, o que significa o que já aconteceu, desde 2017 vem acontecendo, que é a entrega da formação continuada nos estados e municípios para organizações sociais, mas principalmente para as fundações empresariais, né? Todos os municípios e estados sabem o que a Fundação Lema está fazendo nos estados e municípios, outras fundações. Vem nessa direção também a entrega de escolas públicas para organizações sociais, né? Todo um processo de privatização mesmo da educação, e sob o falso lema de que é um processo de publicização. Esse que é a maior, digamos assim, a mudança mesmo de como o setor privado está vendo a educação pública, né? O entendimento de que ela é privada e que ela tem que passar a ser pública, entregue, portanto, às organizações sociais que a publicizarão. Então, o que está em jogo também é uma concepção de educação pública, e por isso que a gente sempre diz que não é suficiente, né? Nós falamos de educação pública, laica, gratuita, estatal, né? Sob gestão pública, né? Para que se reafirme que são aquelas mantidas pelo Estado, né? O que está cada vez mais em crise. E, por último, nas diretrizes 2019, que eu acho que importa que nós destacarmos, né? Vou acabar já, Lucília, são 3 pontos que estão ainda pendentes, né, que eu acho que é importante nós nos prepararmos para isso, porque o documento também propõe caminhos, né, para a resistência em relação a isso, junto com a defesa e a revisão das diretrizes curriculares nacionais de 2006 da pedagogia, naquilo que couber, né, porque a 2015 já ampliou a carga horária também dos estágios e das práticas de ensino, portanto, para a pedagogia, para as licenciaturas em pedagogia. Mas tem questões que ainda têm que ser abordadas, que fazem parte das diretrizes, e o CNE já criou essa comissão, que é a criação do Instituto Nacional de Acreditação e Formação dos Profissionais da Educação Básica, né, que caso vingue essa política neoliberal, né, que a gente não tem tanta clareza de que ela tem toda a força, assim, no contexto, pior ainda, né, do Ministério da Educação, com o objetivo de só reconhecer os cursos que estejam sintonizados com a BNCC e também com a Base Nacional Comum da Formação. As alterações na carreira docente, né, portanto, uma progressão na carreira associada à formação continuada e ao desenvolvimento daquelas competências que estão ali firmadas, desde a inicial até a continuada, né, são as mesmas competências e habilidades socioemocionais, né. E, por último, uma questão que chama muito atenção, porque significa para nós, né, realmente o caminho de que haverá uma tendência a separar as licenciaturas no curso de pedagogia do bacharelado em pedagogia. E isso por 2 motivos. Um é a construção de referenciais de formação para gestores e técnicos, ou seja, uma base nacional comum de formação para gestores e técnicos em educação. E outro é um movimento agora recente de criar o itinerário em educação no Conselho Estadual de São Paulo para o ensino médio, uma tendência já anunciada desde 2017 pela, então, secretária executiva do MEC, Maria Helena, para a Política Nacional de Formação, que era a criação do itinerário de educação. São Paulo criou, né, um itinerário que se chama técnico em educação, para criar uma assistente de professor, que é uma profissão inexistente. Então, são movimentos que vão se conformando, né, que durante todo esse período até novembro, pode ser que tenhamos alguma novidade, né, da comissão bicameral que foi criada no CNE, mas que certamente
até 2021, né, essas questões se materializarão. Então, é isso, né, é isso que a gente quer chamar atenção, e eu finalizo por aqui para a Lucília poder aí dar encaminhamento aí às questões mais organizativas. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena, muito obrigada, Suzane. Nós estamos finalizando nos próximos minutos essa live. Temos duas perguntas que foram feitas, uma da Neide e outra da Masa, que eu vou tentar responder brevemente, porque a gente tem um tempo para terminar a live. Primeira coisa, que o governo é autoritário, nós sabemos que a Resolução 02/2019 ela é uma resolução, ela é uma normativa que deveria ser cumprida, só que como a gente resiste? Primeiramente, eu acho que a resistência tem que se dar por conta da pressão na própria universidade, a Undifes, o COGRADE, afirmar a autonomia das universidades. Nenhuma normativa pode ser maior do que a Constituição Federal. E a Constituição Federal, as universidades têm autonomia. Então, não pode haver uma imposição que vá contra os princípios construídos na universidade ou no seu projeto de formação. Então, nós temos que, na realidade, como começa essa resistência? Eu sei que em muitas universidades já há setores fazendo uma pressão para se adequar rapidamente à Resolução 02/2019. Nós levamos 4 anos para nos adequar à Resolução 02/2015 e muitas universidades não o fizeram. Então, primeira coisa, não há pressa, não há motivo nenhum para esse assodamento. Nós temos que analisar essa resolução internamente nas universidades, discutir, ver o que ela significaria de impacto e, à luz da Resolução 02/2015, construir uma proposição. Tem algumas universidades que já fizeram isso, então a gente tem que reafirmar. Aquelas que não conseguiram fazer, que têm um tempo menor, elas têm que fazer, eu acho que tem que... não é possível, não é viável adotar a Resolução 02/2019. Eu acho que nós não temos que ter medo de enfrentar o absurdo, enfrentar aquilo que descaracteriza a formação. A Neide também perguntou como os programas de pós-graduação podem ajudar nessa resistência. Podem ajudar muito, eles têm ajudado. E aí eu vou fazer uma propaganda da revista da Anfop, Formação em Movimento. Acabou de sair agora o volume 4, com pesquisas sobre formação de professores. No número 3, no número 2, já havia um dossiê organizado pelo professor Dourado e pela professora Malvino, que traziam as proposições que foram feitas nas universidades. Então, a universidade, os grupos de pesquisa, pós-graduação, que traz o referencial teórico de pesquisa e de estudo para combater justamente esse desmonte da formação. Como nós podemos ver por essa live, o tema é muito amplo para discutir. Não dá para a gente discutir de forma aprofundada em 1 hora. Por isso, nós vamos discutir ao longo de outubro e novembro nas plenárias regionais e estaduais. Então, venha se unir a nós para fazer essa discussão com mais propriedade, trazendo a realidade da sua universidade, da sua instituição. Isso é importante trazer essa realidade e colocar nas nossas plenárias estaduais. Eu quero finalizar aqui, de novo, chamando que a gente vai enfrentar mais esse desafio, e eu tenho repetido muito nas lives, nós estamos do lado certo da história. O lado errado é o que nega a ciência, é o que quer atacar profissionais da educação, universidades, que quer desmontar projetos. Esse é o lado errado e equivocado. Nós estamos do lado certo. E aí eu quero agradecer muito ao Vinícius Martins, professor da URGS, que está aqui com o Jet Libras ajudando a
a tradução, a Vanice, intérprete de Libras, que também faz parte do JET Libras, essa parceria é muito importante. Quero agradecer muito, gostaria que a Suzane e a Helena botassem os rostinhos aí na tela já, a participação das duas, agradecer a Bianca e a todo o grupo que organiza as lives, aos coordenadores regionais e às representações estaduais, que estão organizando e coordenando esse trabalho que vai se iniciar a partir de hoje nos estados, no Distrito Federal e nas regiões. Nós vamos conseguir fazer um trabalho de discussão muito rico e convidamos você para fazer parte dele. Quero agradecer a todos que estão assistindo o nosso canal. Clique aí já estou aprendendo, viu, Susana? Clique aí no sininho, curta. Quem não se inscreveu, se inscreva. Agora, no canal nacional, nós só vamos fazer um próximo encontro, uma próxima live, no final de novembro, provavelmente, vamos avisar. Agora, nós vamos estar circulando pelos estados brasileiros, pelas regiões, aí, levando essa discussão sobre como resistir ao desmonte da formação, caracterizado pela BCN, da formação inicial e da formação continuada. Nós vamos vencer essa luta. Tá? Estamos juntos aí. Suzane e Helena, se quiserem falar, eu tenho que ir agora para a minha aula remota na UERJ. Bom, dar um tchau mesmo, né? Porque você tem aula, Lucília, então nós temos que encerrar. Não, já deu. Acho que o debate vem mesmo nos estados, nos regionais, né? Eu acho que e estudando o documento, eu acho que é importante essa chamada que você deu, né? Porque ele está longo, né? Mas ele traz questões importantes ali para nós aprofundarmos. Então, boa tarde a todas. Eu quero só falar do último ataque, Suzane, que foi o ataque, a Helena mencionou, esse ataque que tenta desmontar a construção da educação inclusiva. Então, todos esses ataques que a cada semana eles se repetem e que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Suzane. Então, queria agradecer a participação, né, de vários colegas de diferentes estados que têm nos acompanhado aqui nas lives. Quero agradecer muito ao Vinícius, à Vanise, chegou uma auxiliar aqui durante a live, mas queria agradecer em especial a equipe que está por trás das lives, que é a Érica, a Vitória, o Vinícius, a Bianca, o Fábio, Karine, Deise, que foram fundamentais para a gente conseguir que as lives acontecessem. O convite está feito, nos encontramos nas regionais, nas estaduais, e a nossa próxima live aqui no canal da Anfop Nacional fica para final de novembro, com a síntese das discussões em todas as regiões. Então, uma boa tarde para todos e todas. Estamos juntos. Muito obrigada. Juntas e fortes. Isso.